A título de informe, estamos aguardando o advogado de defesa da vereadora professora Ângela. Vamos dar um prazo aí de mais 10 minutos. Está chegando o advogado, acredito eu. É isso. Então vamos aguardar ele chegar aqui para que a gente possa começar. Boa tarde, só para anunciar. Eu estou aqui conectado, eu sou o Guilherme Gonçalves, vou trabalhar junto com o doutor Juliano. Só para deixar aqui registrado. Boa tarde, senhor doutor Guilherme, obrigado pela tua presença. Em breve já iniciamos aqui com a presença do doutor Juliano. Perfeito. Bom, vamos lá então. Boa tarde a todos. Antes de iniciar os trabalhos, coloco em votação a ata da primeira reunião da comissão, que foi realizada em 23 de setembro de 2025, já devidamente notificada a todos os senhores vereadores. Em votação. Vereador Olímpio. Eu voto favorável. Vereador Zezinho. Favorável também. Eu voto favorável também. Aprovada a ata da primeira reunião da comissão. Declaro aberto a presente sessão, audiência de instrução do processo ético-disciplinar número 502.0002 de 2025, instaurado para apuração em tese de infração político-administrativa atribuída à vereadora professora Ângela Alves Machado. A presente audiência destina-se à oitiva dos vereadores Gustavo Silveira da Costa e Bruno Ricardo Seco Souza, denunciantes no presente processo, conforme requerido pela defesa da denunciada, atendendo ao disposto no artigo 5º do Decreto de Lei 201 de 1967. Importante esclarecer que a presente audiência está sendo registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. Por se tratar de uma reunião com oitivas dos denunciantes, informo ao público que nos assiste que no momento do depoimento o áudio será interrompido. Posteriormente, ao fim da reunião, a gravação será disponibilizada no canal da Câmara Municipal de Curitiba, no YouTube. Em relação à imprensa, fica autorizado o registro de imagens e áudio apenas no início dos trabalhos. Durante as oitivas, será permitido apenas tomada de notas. Assim, solicito à equipe técnica da casa, que nos auxilia neste momento, que interrompa o áudio da transmissão. Senhor presidente. Oi, doutor. Só uma questão de ordem, porque pelo artigo 5º, incisos 5 ou 6 do 201, as audiências são necessariamente públicas. Há algum dispositivo regimental que eu possa desconhecer da Câmara que impeça a transmissão ao vivo? Porque são audiências públicas, tal qual uma audiência judicial, né? Doutor, o outro denunciante não pode ter acesso ao depoimento do primeiro. Por esse motivo, doutor. Se a gente transmitir... Ah, vocês vão por conta da questão interna. Exatamente. Exatamente. Eles não têm comunicação nesse momento. Não, entendi. Depois será disponível. Depois... Tadal aí, então eu acredito no doutor Tadal. Então eu agora entendi. Nós todos acreditamos. Entendeu, doutor? Então é justamente por esse motivo e depois, obviamente, será disponibilizado. Perfeito. Obrigado, doutor. Vamos lá. Embora esta comissão não tenha natureza penal, ressalto que a oitiva das testemunhas e, no caso dos denunciantes, deve ser orientada pela verdade. Convido o vereador Bruno Seco para a sua oitiva, está aqui presente, e solicito que se identifique, informando nome completo, cargo ou função. Por favor, vereador. Boa tarde, presidente Renan Sesquim, seu nome cumprimento a todos os presentes. Bruno Ricardo Seco Souza, vereador da cidade de Curitiba, primeiro mandato. Obrigado, vereador Bruno Seco. Iniciando essa oitiva, o senhor presenciou a audiência, vereador? Assisti no YouTube da Câmara de Curitiba. E o senhor fazia parte da mesa? Não fazia. E o que o senhor pode nos relatar a respeito dessa audiência, por favor?
Bom, presidente Renan Sesquim, o que eu pude ver nessa audiência, né, uma audiência que ela foi aprovada em plenário com o tema saúde, segurança, um tema que a princípio parecia um tema nobre, né, só que chegou na hora da audiência pública, foi uma audiência basicamente para que fossem realizados ataques contra a política de combate às drogas. Desde o início, meu projeto, que visa colocar um fim à marcha da maconha, foi duramente criticado. Meu primeiro projeto como vereador eleito de Curitiba, de primeiro mandato, foi acabar com a marcha da maconha. Foi esse projeto, nosso mandato, um mandato reconhecido em Curitiba e também no Paraná, como um mandato totalmente anti-drogas. E a verdade é que essa audiência pública foi feita justamente com o intuito de atacar essa política de combate às drogas. Então, estava observando essa audiência pública até que chegou ao meu conhecimento um material que não era um material para redução de danos. Essa política de redução de danos ela é amplamente conhecida. Não era um material que visava instruir a redução de danos. Tinham trechos desse material que eram claras apologias às drogas. Era apologia às drogas. Eu tenho até o material aqui, não sei se posso colocá-lo aqui. LSD, evite usar se estiver em sofrimento emocional. Agora vem a apologia. Conheça a substância e inicie em pequenas quantidades. Isso aqui não é um estímulo para que a pessoa reduza os danos. Isso é um convite aos danos. Afinal de contas, conheça, seja apresentado a essa droga, ao LSD. Inicie em pequenas quantidades. Comece com pequenas quantidades. Ou seja, é um convite para que a pessoa utilize essa substância. Isso aqui é apologia às drogas. Então, esse material aqui chegou na minha mão. Né? Eu fico perguntando em quantas mãos chegaram também, em quantos jovens, sobretudo, esse material. É um material extremamente perigoso, danoso, uma clara apologia às drogas. Isso não poderia passar batido. Então, estritamente por esse motivo, eu fiz assim a denúncia, porque nosso mandato é um mandato conhecido por combater as drogas, e isso aqui claramente é um objeto de apologia às drogas. Direciono ao relator, caso queira perguntar, vereador Olímpio, fique à vontade, por favor. Não tenho nenhuma pergunta. Direciono ao membro da comissão, vereador Zezinho, para fazer perguntas, caso desejar. Também, para o momento, não tenho pergunta. Peço à defesa da denunciada que faça seus questionamentos, por favor, doutor. Obrigado, senhor presidente. Eu vou iniciar e depois o doutor Juliano me sucede. Boa tarde a todos. Boa tarde, Vossa Excelência, vereador Renan Sesquim. Acho que é a primeira vez que estamos ao vivo depois de um bom tempo. Vossa Excelência, muitos anos atrás, acho que esteve lá no escritório com seu pai. O senhor é o filho do Sesquim de Pinhais, né? É isso aí, doutor. Mas o tempo não foi muito bom com Vossa Excelência, não. Ah, é? Vereador, integrantes, eu também estou feio, a gente fica barbudo, acontece na vida da gente, Renan. Boa tarde, vereador Zezinho, vereador Olímpio. Vereador Bruno, eu percebi que Vossa Excelência se referiu ao fato da audiência e disse que na audiência houve apologia às drogas. O senhor escutou alguma fala da vereadora fazendo apologia às drogas? Deixo evidente aqui que a apologia às drogas, a qual nós mencionamos na nossa denúncia, é com relação a este material que está sendo exibido agora no YouTube da Câmara, acredito sem áudio, mas em breve o áudio será disponibilizado. Este material que foi disponibilizado na audiência pública promovida pela professora Ângela é o material em que há clara apologia às drogas. Nossa denúncia, nossa denúncia não se refere a falar que a professora usou o microfone para o estímulo. Este material é uma apologia às drogas e este material, a professora Ângela, só para concluir, E eu acho que ele tem que responder o que foi só para concluir. Doutor, só um minuto. Doutor, só para concluir. Concordo com o senhor, mas só para que o vereador possa concluir, o senhor seguir os questionamentos, por favor. Obrigado. Então, concluindo o meu raciocínio, este material aqui, primeiro que a gente precisa deixar muito claro aqui, não sei se as pessoas sabem como é que funciona a audiência pública. Ela é aprovada no plenário da Câmara, a audiência pública. Os vereadores aprovam ou não se aquela audiência pública pode ser realizada em determinada data. Foi aprovada uma audiência pública, ou seja, uma audiência pública aprovada pelo mandato da professora Ângela, uma proposição da professora Ângela. É uma responsabilidade dela, portanto, o teor do que é abordado nesta audiência pública. E nesta audiência pública foi distribuído este material que está aqui em minhas mãos, que é um material de apologia às drogas. É sobre esta questão específica que se trata a minha denúncia. Vereador, eu
pergunto novamente, porque Vossa Excelência está gravado, disse que o senhor assistia essa audiência e que viu que nessa audiência teve algum tipo de pronunciamento. Então, o senhor retira o que disse. Na verdade, a suposta apologia às drogas teria ocorrido, e o que justifica a sua denúncia, como Vossa Excelência disse, pela distribuição do panfleto, não pelo que foi dito na audiência, só para ficar claro. Eu lhe pergunto, o senhor leu a minha denúncia? O senhor leu a minha denúncia? Está claramente dito na denúncia, está claramente dito na minha denúncia que a gente fez a denúncia especificamente por conta desse material. Não sei se o senhor... Não me interessa o fato de eu ter visto na audiência. Este material foi transmitido, foi distribuído na audiência. Vereador, com todo respeito, Vossa Não, Excelência... com todo respeito da minha parte, o senhor viu a minha denúncia? Eu li a sua denúncia, mas então está especificamente registrado que é por conta desse material. Mas eu preciso lhe perguntar porque o senhor falou. Se eu fosse ler a denúncia, eu não teria pedido o depoimento do senhor. Aí eu me contentaria com a denúncia e eu não precisaria lhe ouvir. Então, vou insistir na pergunta. Para deixar bem claro, o que leva o senhor a responsabilizar a professora Ângela e aí ratifica a denúncia nesse momento, não foi o que foi dito na audiência pública, mas a distribuição do material. Para facilitar, senhor presidente, é sim ou não? Pela terceira vez, digo aqui que é por conta desse material que tem o logo do mandato da professora Ângela vereadora, e por conta das instruções registradas nesse material, conheça a substância e inicie em pequenas quantidades, e isso claramente configura em apologia às drogas. Por conta dessa questão é que nós fizemos a nossa denúncia. O logo do mandato da professora Ângela foi um material distribuído na audiência da professora Ângela, e também tem essa questão aqui. Satisfeito, doutor. Obrigado. É só... Satisfeito. Eu quero fazer outra pergunta. Doutor... Não, desse ponto. Doutor, só peço a gentileza que a gente não interrompa, né, nem quem está respondendo, nem quem está perguntando, por favor, para que a gente mantenha uma ordem boa, que todos consigam escutar claramente aqui, tanto as perguntas quanto as respostas. Peço essa gentileza a todos aqui da mesa, por favor. Prossiga, doutor, por favor. Vereador Bruno, lendo esses documentos, o senhor afirma que nesse documento há a prática de apologia às drogas. É correto afirmar isso? LSD, conheça a substância e inicie em pequenas quantidades. Acredito que isso é irrefutável. Há, sim, neste documento que está em minhas mãos e que a transmissão da Câmara está captando, há neste documento apologia explícita às drogas. O senhor tem conhecimento que o vereador, o outro denunciante, que eu conheço pelo nome político, e aliás admiro o trabalho, o Tesão Piá, fez uma representação com base nesse mesmo material para apurar a suposta prática de algum ilícito para o Ministério Público do Estado do Paraná? O senhor tem conhecimento disso? Respondo somente pelos meus atos. Mas então eu estou lhe informando que, até por conta da lealdade, senhor presidente, desde ontem a defesa fez chegar às mãos tanto do vereador Bruno quanto do vereador Tesão Piá um parecer do Ministério Público que foi feito a partir da denúncia que o outro vereador denunciante, o da Costa, fez com relação a esse mesmo material. O vereador Bruno Seco teve acesso a esse parecer, leu esse parecer? Como eu disse, respondo apenas pela minha denúncia e pelos meus atos. Perfeito. Eu vou perguntar novamente. O senhor não teve acesso a esse parecer do Ministério Público a respeito da análise técnico-jurídica desse documento que levou o senhor a fazer a denúncia contra a vereadora? O senhor não leu esse parecer? Respondo somente pela minha denúncia, pelos meus atos e pelo que elenquei na minha peça. Bom, eu só estou lhe perguntando, o senhor leu ou não leu o que foi enviado para a sua assessoria? Somente respondo pela minha denúncia. O senhor confia no Ministério Público do Estado do Paraná, vereador Bruno? Mais uma vez, respondo pela minha denúncia e sobre as instituições do Paraná, eu confio irrestritamente nas instituições do Estado do Paraná, que eu sei que são sérias. Perfeito. E se eu lhe dissesse, e aí se for necessário, senhor presidente, eu peço até a suspensão da sessão. O vereador Bruno é um homem muito inteligente, muito bem formado, para que ele pudesse ler o parecer exarado pela promotoria competente do Ministério Público do Paraná, que ele já afirmou que respeita muito, onde esse material foi analisado sobre o ângulo técnico-jurídico, até para dar ao vereador a oportunidade de refletir sobre esse material e, após ler esse parecer, que eu já antecipo,
foi pela absoluta legalidade na existência de qualquer ilícito no material que motivou a denúncia do vereador, para que até ele possa confirmar se diante desse material ele continua com a denúncia eventualmente, senhor presidente. Porque o que eu vou indagar daqui para frente seria justamente se ele insiste em manter a imputação nesse documento, aí eu vou partir para outra situação, de apologia às drogas, que é um crime tipificado no Código Penal brasileiro, né? Ou se ele prefere ler esse material antes de insistir nessa imputação. Eu indago a Vossa Excelência como presidente, se a gente dá um intervalo para que ele possa ler de parte da defesa, não tem o menor problema. Doutor, respeito a sua posição, mas acredito não ser necessário esse intervalo, a suspensão da sessão, pois também confio na palavra do doutor quando disse que encaminhou aos gabinetes. Então, vamos seguir com a audiência, doutor. Peço que, se o senhor tiver mais alguma pergunta, que faça ao denunciante. Tenho mais uma, senhor presidente. Fique à vontade, por favor. Depois eu deixo ao doutor Juliano. Eminente vereador Bruno Seco, tendo ciência, eu vou invocar aqui meu grau de advogado para dar pública fé nisso, que o Ministério Público do Paraná analisou uma representação feita pelo seu colega vereador da Costa, analisando o conteúdo desse documento que Vossa Excelência, agora há pouco, e na sua representação, afirma textualmente que se trata de apologia às drogas. Tendo conhecimento que uma promotora de justiça fez a análise e entendeu pelo arquivamento dessa representação, por entender que não há nenhuma ilicitude, nem de natureza criminal, nem de natureza administrativa, evidente que o Ministério Público não tem competência para analisar decoro parlamentar, mas mesmo dentro, com este esclarecimento, Vossa Excelência insiste em dizer que esse documento contém apologia às drogas ou não? Eu acredito que essa pergunta deve ser feita para o denunciante que acionou o Ministério Público e assim teve esse parecer do Ministério Público. Eu não acionei o Ministério Público, somente os procedimentos internos dentro da Câmara de Curitiba. Então, acho que essa pergunta é pertinente ao outro denunciante. Vou insistir e o senhor pode se recusar a responder. E aí eu faço uma última e vou fazer um alerta. Estou lhe perguntando, lhe informando que esse mesmo material que Vossa Excelência exibiu foi levado à apreciação do Ministério Público do Estado do Paraná, que emitiu um parecer que nós cuidamos de enviar desde ontem à sua assessoria para que Vossa Excelência pudesse lê-lo e não ser surpreendido pela defesa, porque um dos princípios fundamentais do processo civil e penal hoje contemporâneo é a lealdade, e eu costumo levar isso muito a sério. Vossa Excelência é vereador de primeiro mandato, mas eu já atuei, o vereador Zezinho do Sabará sabe que não é a primeira vez que eu atuo na Câmara Municipal. Eu costumo ser muito sério nisso. Estou lhe informando que este documento que lhe impressionou, e não estou julgando suas razões, foi analisado pelo Ministério Público, que não achou nenhum tipo de ilicitude. Sobretudo, qualquer descrição que pudesse enquadrar o autor desse documento como suspeito de apologia às drogas. Sabendo disso, e tendo o senhor ciência, que é um dispositivo no Código Penal Brasileiro, artigo 339, que considera denunciação caluniosa, imputar facialmente a alguém um fato definido como crime. O senhor insiste em afirmar que esse documento contém apologia às drogas? É sim ou não? Respeito integralmente o parecer do Ministério Público, do qual eu não li. Respeito o parecer do Ministério Público, mantenho a minha denúncia, respeitando, inclusive, a decisão do Ministério Público. Se o Ministério Público disser que não há nada e recomendar, e a Câmara sim acatar, lembro que será também apreciado pelos demais vereadores em plenário, caso essa denúncia prossiga. Deixo registrado o meu total respeito à instituição Ministério Público do Paraná e também a todas as demais instituições que são sérias desse Estado, só que neste material conheça a substância e inicia em pequenas quantidades, isso na minha ótica, na ótica do vereador, não da ótica do juiz, do advogado, na ótica do vereador, eu realmente identifico isso como uma apologia às drogas, ressaltando sempre meu respeito ao Ministério Público, que é uma instituição de grande credibilidade. Perfeito. O senhor viu a vereadora distribuir esse material? Ela pessoalmente? O material ele foi colocado à frente da mesa que estava na porta de onde foi realizada a audiência pública, lá no anexo 2, quarto andar,
Na entrada ali tem uma grande mesa e ali que foram colocados os materiais ali que foram disponibilizados para as pessoas, sejam elas crianças, idosos, adolescentes, que passassem por ali e pegassem esse material. É realmente uma questão muito grave na minha ótica, porque crianças e adolescentes, sobretudo, poderiam ter acesso a esse material e assim serem induzidos às informações que estão aqui. Perfeito. O senhor tem certeza ou tem alguma notícia? O senhor, então, responde que não tem... a presunção de que foi a vereadora é por conta de estar o material na audiência pública. Mas o senhor não ouviu de ninguém que ela, pessoalmente, distribuísse esse material? Não, Sim não. ou não? A audiência pública, não, nunca disse que foi a vereadora que distribuiu. Tem o logo Perfeito, dela, é isso que eu tô perguntando. tem o logo dela, foi colocado à frente da porta da audiência pública que estava sobre sua responsabilidade, só que eu jamais mencionei que ela estava distribuindo para as pessoas o material. Ele foi disponibilizado na porta para a audiência pública que foi ministrada por seu mandato e por ela, obviamente, já que foi aprovado o requerimento em plenário com o seu nome solicitando esse evento. Perfeito. A pessoa que levou esse material a vossa... Estou presumindo que não foi Vossa Excelência que pegou esse material. Ele chegou às suas mãos, correto? Sim, recebi esse material, não estive na audiência pública presente, assisti integralmente, mas não estive, mas posteriormente recebi esse material. Perfeito. Obviamente, se o senhor... Vou lhe perguntar de quem se o senhor recebeu esse material. Claro, o senhor não precisa responder, mas eu gostaria de saber. Acredito que essa informação não tem relevância para trazer aqui nessa audiência, mas eu recebi, está aqui nas minhas mãos, inclusive. Tá, senhor presidente, acho que quem tem que avaliar se tem relevância sou eu como advogado ou Vossa Excelência. Eu insisto. Quem levou esse material ao seu conhecimento, já que o senhor não recebeu pessoalmente? Doutor, com todo respeito a Vossa Excelência, para que não fique repetitivo, né, o vereador Bruno já respondeu ao senhor essa questão, então, para que a gente possa manter aqui uma cordialidade entre todos, o senhor tem total direito de perguntar 1, 2, 3 vezes o que o senhor bem entender, mas o vereador Bruno acabou de responder a sua pergunta, então, para que a gente possa fazer uma oitiva aqui e conseguir ir para frente com as perguntas, doutor, acho que está bem claro, ele disse que, a resposta dele, ele disse que independe de quem entregou para ele, doutor. Eu também não tenho que avaliar quem entregou ou não. Perfeito. Mas eu só posso perguntar se é um apoiador dele, um militante, alguém que partilha das pautas que ele defende, se ele pudesse ir. Preservo a minha fonte. E deixo registrado aqui que os meus apoiadores e os meus eleitores são totalmente, veementemente contra essa política de apologia às drogas. Todos combatem fortemente as drogas, inclusive apoiam com força o meu projeto que acaba com a Marcha da Maconha em Curitiba. Todos nós combatemos fortemente e com muito compromisso essa política de legalização das drogas. A gente realmente não concorda com isso e é importante que isso fique registrado. Perfeito. Só uma última pergunta, pelo menos da minha parte. Se o vereador Bruno, Vossa Excelência tem conhecimento de um julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade de projeto de lei idêntico a de Vossa Excelência, sobre a suposta ilegalidade da Marcha da Maconha e qual o resultado desse julgamento ou não? Não é pertinente para o tema que estamos abordando aqui nessa oitiva. Tá bom, eu estou satisfeito. Não sei se o doutor Juliano vai querer complementar. Doutor Juliano, por favor. Sim. Vereador Bruno, o senhor informou que recebeu esse material, tudo bem, não quer apontar de quem recebeu, mas eu queria saber se no dia seguinte, quando houve a publicização dos acontecimentos do dia 5 de agosto no plenário da Câmara Municipal, se você veio a receber da vereadora Ângela um segundo panfleto. Afirmo aqui que foi deixado na bancada de todos os vereadores da Câmara de Curitiba este panfleto. Não sei se foi pelo mandato da professora Ângela, mas foi deixado na bancada, acho que de todos os vereadores, um exemplar desse panfleto. Mas este panfleto não é desse dia que foi distribuído. Eu tive acesso no dia anterior. Perfeitamente. No dia anterior, seja por você ou por quem lhe entregou o material, você tem conhecimento de quantos panfletos teriam sido distribuídos, de que forma isso teria se dado, ou se foi só mantido ali na frente da audiência? Desconheço. Eu tive acesso que foi ali na frente da audiência, foram disponibilizados vários exemplares, mas não sei especificamente quantos foram colocados ali. Desconheço essa informação. Perfeito. Vereador,
O senhor chegou a fazer algum vídeo apontando esse fato para a sociedade curitibana, fazendo uma espécie de denúncia pública sobre isso, logo a sequência dos eventos? Assim que tive conhecimento da distribuição desse material, fiz sim um vídeo denunciando esse caso e também comunicando aos meus eleitores, dos quais presto contas a toda semana, que estava entrando com uma denúncia por conta dessa questão, da qual nós identificamos, com base nesse material e algumas frases que foram colocadas aqui, que realmente havia apologia às drogas. Por conta dessa questão que a gente fez a denúncia e também comunicamos por prestação de contas e clareza com os eleitores que estávamos entrando com essa iniciativa. Certo. O senhor se lembra mais ou menos qual foi o alcance desse vídeo? Quantas visualizações ele teve? Alguma métrica nesse sentido? Olha, foi um vídeo, acredito que teve pouco mais de 100 mil visualizações. Entendi. 100 mil visualizações. Vereador, uma última questão. Acho que o doutor Guilherme tratou muito sobre a questão da sua denúncia do apontamento criminal da questão, né? Porque toda a sua denúncia, e eu vou tirar aqui alguns momentos para ler, menciona que a quebra de decoro teria sido em vista de um crime, né? Então, o uso da estrutura e espaço da Câmara Municipal para promover a apologia ao crime, a estrutura, caso sustentada pelo povo, para promover de forma tão escandalosa a apologia a drogas ilícitas e assim por diante. Mas o senhor também aponta, em determinado momento, a possibilidade de ocorrência de um ato de improbidade administrativa, pelo artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Gostaria de saber em qual apontamento legal o senhor visualiza que teria tido uma improbidade administrativa, tendo em vista que a sua denúncia não especifica isso. A audiência pública que foi aprovada em plenário, ela tratava sobre segurança e saúde. E o tema que foi abordado na audiência pública foi essa apologia descarada. Então, houve claramente uma contradição entre o tema que foi aprovado por unanimidade no plenário da Câmara de Curitiba. Muitos vereadores, inclusive, depois reclamaram de terem sido enganados com essa proposta de audiência pública. Saúde e segurança, chegou na hora, tinha esse material, fazendo um convite explícito a que as pessoas ingressem, né, conheçam a substância, iniciem em pequenas quantidades. Isso aqui realmente é um convite para que a pessoa conheça a substância. Então, há claramente essa contradição que pode configurar nessa questão da improbidade. Mas só que eu ressalto que o nosso objeto central da denúncia é justamente este material que está aqui em minhas mãos e que também foi elencado fartamente nessa denúncia que está sob suas mãos aí. Perfeitamente, mas assim, eu consigo compreender como vocês fizeram a avaliação criminal da questão, ainda que essa não seja subsidiada pelo próprio parecer do Ministério Público. Mas, em relação à improbidade administrativa, vocês não apontam na denúncia nenhum apontamento legal de improbidade administrativa. Em nenhum momento falam em qual artigo da lei de improbidade administrativa isso teria sido um problema, né? E torna o trabalho da defesa um tanto quanto difícil. Espero que o vereador entenda. Então, eu gostaria de repetir a pergunta, desculpa se eu não me fiz claro da primeira vez, se há algum apontamento de improbidade administrativa específico que o vereador visualiza para ter subsidiado essa denúncia. Deixo claro, como eu disse, essa denúncia aprovada em plenário tinha como tema segurança, saúde, era dito, né, no tema que era segurança e saúde, chegou na hora, era essa questão da apologia às drogas. A nossa denúncia ela se refere exclusivamente à questão deste material e a gente enxergou como improbidade essa contradição entre o que foi aprovado e também o que foi de fato o conteúdo da audiência pública. Inclusive, como eu disse, objeto de reclamação de inúmeros vereadores que aprovaram essa audiência, ninguém pediu uma parte, ninguém sequer questionou o tema, porque parecia um tema realmente sério, segurança, saúde, um tema de interesse, de grande interesse da população, e chegou na hora, era uma audiência com uma bandeira imensa de legalize já, e isso num espaço bancado com o dinheiro do contribuinte. O contribuinte não concorda com essas políticas, e mesmo assim, e muito menos com esses materiais, fazendo convite para que a pessoa ingresse no mundo das drogas. Então, a gente enxerga, nesse sentido, uma questão de quebra de decoro, e por conta dessa questão da contradição entre o tema que foi aprovado em plenário e também o conteúdo em si da audiência pública, que nós enxergamos também uma questão nesse sentido. Então, me permite uma última questão. Eu entendo que a pauta do mandato do senhor, eu acompanho o mandato também, é contrária à legalização das drogas e vendo esse problema. O senhor não acredita que seja politicamente possível a defesa da legalização das drogas como uma estratégia de melhoria de segurança pública? Que é uma estratégia defendida por vários setores da sociedade. Acredito que não é relevante aqui para a nossa reitiva.
eu vou pedir desculpa ao vereador e à comissão processante, mas o senhor disse que havia uma contradição entre o que foi debatido na audiência pública. Espaço bancado com o dinheiro do contribuinte curitibano, do qual eu tenho o dever de fiscalizar. Ok, mas uma contradição entre o que foi debatido ali e o documento, a requisição aprovada pelos colegas vereadores na ocasião para a ocorrência da audiência pública. Mas a legalização das drogas é uma estratégia possível e defendida por vários setores da sociedade para melhorias na segurança pública, para melhorias na saúde. Se esse não é o posicionamento político de Vossa Excelência, isso é uma questão. Agora, é possível, na visão do senhor, a gente criminalizar essa conduta ou avaliar uma improbidade administrativa na defesa da legalização das drogas? Não, a gente não vai entrar num tema nacional. Esse tema de legalização, primeiro que não é municipal, é nacional. Então, a gente entrar num debate aqui nacional, a gente acaba perdendo objeto. Né? Eu acho que os trabalhos ficam até improdutivos caso a gente entre nessa questão nacional. O que a gente está abordando na nossa denúncia é muito claro. É esse material, especificamente, que aborda, clara, apologia às drogas. A gente identificou, a gente teve acesso a esse material, nós identificamos a apologia às drogas desse material e por isso que nós fizemos a denúncia. Né? E o ponto central que a gente está batendo na questão da improbidade é justamente a questão do requerimento que foi aprovado em plenário com o conteúdo que foi abordado na audiência pública. São coisas que são radicalmente distintas. Não é segurança e saúde. Era uma apologia através deste material, deixo sempre muito claro, tá, para que não haja nenhuma injustiça, através deste material que nós identificamos a apologia, e por conta, essa questão da improbidade a gente trouxe exclusivamente por conta do que foi aprovado em plenário, do qual, mais uma vez, ressalto que os vereadores, muitos, reclamaram de terem sido enganados, né, com o conteúdo em si que foi abordado na audiência pública. É essa questão que a gente está caracterizando, só que o objeto central em si é este material do qual nós identificamos a apologia às drogas. Senhor presidente, peço a palavra. Por favor, doutor Gustavo, fique à vontade. Doutor Guilherme. Desculpe, doutor Guilherme. Doutor Gustavo. Eu bati o olho no Gustavo que está aqui e falei, desculpe, perdão. Doutor Guilherme, por favor. Já trabalhou comigo. Vereador Bruno, só para entender, o senhor afirma que o documento contém apologia às drogas. E o senhor sustenta que essa apologia decorre do fato desse documento, na sua interpretação, defender a legalização do uso de drogas. Quando o senhor diz, olha, comece experimentando um pouquinho. Eu lhe pergunto para entender a motivação do senhor ter denunciado uma colega parlamentar por quebra de decoro. O senhor considera que defender a legalização das drogas é algo ilegal e que, portanto, pode levar a uma quebra de decoro? Não, o que quebra o decoro, na nossa visão, é convidar as pessoas a consumirem drogas. Vamos lá. LSD, conheça a substância e inicie em pequenas quantidades. Isso não é política de redução de danos. O senhor está lendo um trecho do documento só. É mais que o suficiente esse trecho. É mais que o suficiente para configurar em apologia às drogas. É mais que o suficiente. Esse trecho aqui está convidando a pessoa a conhecer o LSD. Então, assim, é importante que a gente deixe claro que eu estou me atendo exclusivamente a este material, que é só este trecho especificamente, há outros. Só que este trecho especificamente é mais do que um convite para que a pessoa inicie nessa questão do consumo de drogas, nesse mundo das drogas. Eu lembro que eu nasci numa cidade que é conhecida internacionalmente como a referência de política de redução de danos aqui no Brasil, que é a cidade de Santos. Então, assim, eu conheço bem do assunto de redução de danos, abomino a questão das drogas, só que é uma questão de estudos, né? Então, sei do que estou falando. Isso aqui não é redução de danos, isso aqui é um estímulo a danos, né? Isso aqui, conheça a substância, é um convite para a pessoa conhecer a substância e inicie, é uma indução, inicie em pequenas quantidades. Isso aqui é interpretação de texto. Então, é importante que deixe claro aqui que esse material não é um material que visa reduzir danos de pessoas que estão doentes com as drogas. As pessoas são doentes que usam as drogas. Não é um convite para que a pessoa reduza os danos que ela já tem em sua vida. É um convite para que ela conheça a substância, entre aspas, inicie em pequenas quantidades. É um convite. Fora esse trecho, o senhor viu algum outro trecho no documento maior que contém essa, na sua visão, indução que as pessoas, uma espécie de propaganda do consumo de drogas? Esse trecho, eu acredito que é mais do que o suficiente para a gente embasar bem a nossa denúncia. Perfeito. Mas fora esse trecho, o senhor não viu nenhum outro trecho crítico, digamos assim?
Tem outros trechos, sim. Higienize o nariz, use cachimbo de vidro. Há outros trechos. A pessoa que teve acesso a esse material, no qual nós colocamos os trechos, inclusive, na denúncia, mas só que eu pego como exemplo esse trecho aqui do LSD, que esse trecho, na nossa ótica, é o mais flagrante de apologia. Certo, mas falar para, por exemplo, não usar, é bastante comum, Vossa Excelência diz que conhece a política de Santos, eu não sou especialista, mas nós traremos especialistas que serão ouvidos, mas eu já li um pouco a respeito e, por exemplo, não incentivar compartilhamento de agulhas para quem é viciado em heroína é uma política mundialmente conhecida de redução de danos, ou não é? Não, tudo bem, você aborda essa questão da redução de danos, mas está em detrimento do convite para conhecer a substância e iniciar em pequenas quantidades. É esse ponto que eu estou abordando. Esse ponto aqui do LSD, especificamente, convido a todos que têm esse material em mãos que vejam a página do LSD e analisem, interpretem o texto, conheça a substância e inicie em pequenas quantidades. Isso aqui é um convite para que a pessoa conheça e, assim, destrua a sua vida entrando aí nesse mundo das drogas. Então, é sobre esse trecho especificamente que a gente está falando. Eu não estou entrando em temas nacionais, e sim o tema de responsabilidade com o dinheiro do contribuinte, que é quem banca este espaço e que bancou também iluminação, som e toda a estrutura da Câmara para que aquele evento fosse realizado. Vereador, então vamos lá. Na verdade, a sua denúncia é baseada nesse trecho específico e não no que foi falado na audiência. Só isso, para deixar claro. Como dito inúmeras vezes, do dia seguinte não tem problema nenhum. Como dito inúmeras vezes e de forma incansável aqui nessa oitiva, é sobre este documento especificamente que nós fizemos a nossa denúncia. Documento este que eu mostro aqui no vídeo da Câmara, está aqui, e este documento foi incansavelmente divulgado também por outros parlamentares indignados com a distribuição desse material. É sobre este depoimento que nós fizemos a nossa denúncia. Estou satisfeito. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Guilherme. Doutor Juliano, mais algum apontamento? Alguma pergunta, doutor? Eu tenho apenas mais duas perguntas, vereador. Primeiramente, quando o senhor fez a divulgação ao público desse material, o senhor apresentou a cartilha na sua integralidade, leu ela de alguma forma nos seus vídeos, ou simplesmente apresentou esses trechos mais polêmicos na sua avaliação? Estes trechos específicos que traziam esse conteúdo do qual nós estamos aqui discutindo. E o senhor apresentou várias vezes no seu depoimento que acredita que a razão da denúncia é a cartilha, não a audiência pública. Com as informações aqui contidas e foram distribuídas na audiência pública. Perfeitamente. Mas sabendo, e estou lhe informando isso nesse momento, que é uma informação que está nos autos do processo, o senhor não tinha de antemão quando fez a denúncia, que essa cartilha foi paga com dinheiro privado, foi apenas disponibilizada naquele momento. Na denúncia, sim, não entramos esse mérito não está na denúncia, estou lhe informando agora. O senhor sabendo que essa cartilha foi paga com dinheiro privado, ainda avaliaria a existência de uma improbidade administrativa nesse caso? Foi distribuído no ambiente público, bancado com dinheiro do contribuinte na casa do povo curitibano. Então, realmente configura pelo local que foi distribuído. Aqui é a casa do povo. Aqui é bancado com dinheiro do contribuinte e as audiências públicas demandam uma grande estrutura para que sejam realizadas. E também o envolvimento de diversos profissionais. Então, esse material, embora bancado com dinheiro privado, essa é uma informação sua, não tenho conhecimento com relação a essa informação, mas só que pelo fato de ter sido distribuído nessa audiência pública, pelo menos colocado à disposição na frente da audiência pública, onde eu já citei aqui nessa oitiva, tratando-se do espaço da Casa do Povo bancado com dinheiro com suado imposto do contribuinte, acredito que configura numa contradição e, consequentemente, numa improbidade também. Sem mais perguntas, Excelência. Presidente, eu vou ter que fazer mais uma pergunta. Última pergunta, presidente. Doutor Guilherme. Vossa Excelência corta. Fique à vontade, doutor Guilherme. Eu acredito que o vereador deve saber que os espaços públicos, eu vou dar como exemplo o espaço público da democracia por essência de Curitiba, a Boca Maldita. A Boca Maldita também é custeada com dinheiro público, é limpa com dinheiro público, a iluminação pública é paga com dinheiro público, a manutenção da calçada é paga com dinheiro público. Se esse mesmo material, com esse mesmo conteúdo, tivesse sido distribuído por assessores da vereadora na Boca Maldita, o senhor diria que há ou não há uma quebra de decoro? Manteria a denúncia nesse sentido? Muito obrigado. É a última pergunta, senhor presidente. É, sim, um espaço público, só que conheça a substância em pequenas quantidades e apologia às drogas, que é crime. Então, caso tivesse o flagrante ali, eu acredito que seria o caso de uma escalada nesse sentido. Senhor presidente, só peço que fique registrado que na sua última fala, de maneira muito clara, o vereador, após todas as alertas da defesa, após ter recebido o parecer do Ministério Público a respeito dessa cartilha, usou a expressão
do crime de apologia às drogas. Quero que fique registrado Que de fato isso. é crime. Perfeitamente. Então, o vereador insiste que há um crime. Muito obrigado, senhor presidente. Quero que fique registrado isso. Obrigado, doutor Guilherme. Obrigado, doutor Juliano também. Posso fazer uma consideração aqui, presidente Renan? Por favor, vereador Bruno Seco. O convite da pessoa para que ela conheça a substância e inicie em pequenas quantidades, isso é uma apologia às drogas, isso nós realmente enxergamos isso como crime, por isso que nós protocolamos essa denúncia. Isso aqui não é uma estratégia de redução de danos, só que é uma política pública muito conhecida, Brasil afora, uma política pública importante, visto que proporciona o resguardo e possivelmente também o recomeço de pessoas que estão doentes e viciadas em drogas. Mas isso aqui não é uma orientação, isso aqui é um estímulo, isso aqui é um convite para que a pessoa conheça. Então, é importante que se deixe registrado aqui, tá? Essa questão do convite e da apologia. Obrigado, vereador Bruno Seco. E importante destacar aqui... Por favor, doutor Guilherme. Não, eu insisto só dizendo o seguinte, por isso, vereador, com todo o respeito, que eu lhe perguntei, lhe informei de que houve uma apreciação técnica a respeito desse documento pelo Ministério Público, que Vossa Excelência está cansado de saber... Deixei claro que quem fez a denúncia ao Ministério Público tem que ser questionado dessa questão. Não. O material é o mesmo, vereador. Estou lhe informando que o mesmo material que lhe se impressionou, a decisão do Ministério Público não se dá em resposta ao vereador que fez a denúncia. Eu posso fazer uma denúncia e o efeito é público. Não existe... não se trata de ação penal privada. Apologia contra as drogas é ação penal pública incondicionada. Basta a notícia da existência do crime por qualquer pessoa, que se o Ministério Público constatar o fato, a materialidade e a autoria, ele é obrigado a apresentar denúncia sob pena de prevaricação. Eu estou dizendo a Vossa Excelência, nós nos alertamos com lealdade de que o Ministério Público analisou esse material e não enxergou crime de apologia às drogas. Vossa Excelência, ao insistir que é o crime de apologia às drogas, pode estar incorrendo em outro crime que chama denunciação caluniosa. Já deixei claro aqui o meu respeito irrestrito e absoluto pela instituição Ministério Público. O que a gente está colocando em questão aqui é esse convite específico distribuído neste material bancado com dinheiro do contribuinte, a audiência pública, no caso, bancada com dinheiro do contribuinte, e este material, que não me interessa se ele foi bancado com dinheiro privado, enfim, se for público também é digno de questionamento, mas enfim, o advogado Juliano trouxe que foi bancado com dinheiro privado, então, enfim, essa é uma questão também que não entra nesse sentido, mas só que ressalto o meu respeito absoluto à instituição Ministério Público. Isso é importante que esteja registrado aqui, e o que a gente está tocando aqui, que a gente está batendo é nesse convite para que as pessoas conheçam, por exemplo, o LSD. Sobre esta questão, sobre este material, sobre este registro distribuído no espaço público bancado com dinheiro do contribuinte que nós estamos batendo. Bom, só pela ordem aqui, eu quero esclarecer, doutor, só um minutinho, peço que ele tenha consciência. Doutor, pela ordem, eu peço sua gentileza, que eu quero esclarecer aqui um ponto importante, tá? Essa audiência, como eu disse no início, ela está sendo registrada em ata e gravada em áudio e vídeo, tá? Para que fique bem claro como todo esse processo está sendo levado com muita transparência por parte deste presidente aqui que vos fala, o relator Olímpio, o vereador Zezinho, membro também da comissão. Nós estamos levando desde o início com muita transparência, com total imparcialidade e com o direito à ampla defesa. Então, é importante a gente destacar isso, porque foi falado agora há pouco aqui e pedido para que seja registrado, está sendo registrado, está em ata, está em áudio e vídeo. Doutor, mais alguma pergunta, por favor? Não, senhor presidente, muito obrigado. Agradeço ao doutor Guilherme, agradeço ao doutor Juliano e ao vereador Bruno Seco, denunciante, pelo comparecimento e pela colaboração com a instrução desse processo. Declaro encerrada essa parte desta oitiva e suspendo a sessão por 5 minutos para que dê tempo da gente trocar aqui as cadeiras com os denunciantes. Em seguida, ouviremos o vereador da Costa. Obrigado, até breve.
Declaro reaberta a presente audiência. Convido ao vereador Gustavo Silveira da Costa para a sua oitiva. E quero reforçar aqui a todos os presentes que, por favor, áudio e vídeo, nesse momento, nós fizemos o pedido no início aqui, o registro autorizado apenas no início dos trabalhos, agora não está autorizado áudio e vídeo durante as oitivas. O áudio e o vídeo serão disponibilizados depois pela Câmara Municipal, no YouTube da Câmara Municipal. Tá, gente? Agradeço a gentileza e a compreensão de todos. Solicito ao vereador que se identifique, informando o nome completo, cargo ou função. Gustavo Silveira da Costa, vereador de Curitiba. O senhor presenciou a audiência? Audiência pública no dia? Ou o senhor está falando dessa Não, audiência? a audiência que o senhor denunciou. Sim, eu presenciei alguns instantes, alguns momentos que eu estive presente e uma boa parte através da transmissão que estava sendo feita no YouTube. E o senhor fazia parte da mesa? Negativo. O que o senhor pode nos relatar a respeito desta audiência? Certo. No dia fui surpreendido por esta audiência, né? Nós, obviamente, tínhamos aprovado essa audiência em plenário, mas ela tinha um tema ali que dizia-se tratar de saúde, segurança pública e política sobre drogas na cidade de Curitiba. E um assessor meu acabou indo buscar um café no 4º andar da Câmara, que é onde fica ali o café, onde todos os gabinetes vão lá pegar um café ou um chá, e se deparou com um auditório ali com uma uma faixa bem grande, escrito Legalize Já, e na entrada, na recepção ali, tinha algumas mesas assim, que tinham vários panfletos, um material sendo entregue livremente ali para quem vinha participar dessa audiência, né? E ele pegou um daqueles panfletos, trouxe até mim, e eu vi que ali naquele conteúdo tinha indícios de uma apologia ao uso de drogas. Então, achei por bem registrar aquele momento, até porque eu sou vereador de Curitiba, trabalho nessa casa, e das minhas obrigações aqui como vereador é estar fiscalizando o que acontece tanto aqui dentro quanto na prefeitura, enfim, temos esse trabalho de fiscalização, e resolvi fazer um vídeo para registrar o que estava acontecendo ali naquele momento. E até fiz da porta ali, não cheguei a entrar lá dentro na audiência, não cheguei a ir até a mesa, comecei a fazer ali um vídeo só mostrando o conteúdo da cartilha, momento em que vários participantes ali dessa audiência pública vieram até mim, tentaram me indagar, tentaram empurrar meus assessores que estavam me acompanhando para fora da audiência, impedindo com que eles filmassem e o que estava acontecendo ali fosse mostrado. Mas mesmo assim eu acabei fazendo ali o vídeo do jeito que deu e foi o que aconteceu, né? Nessa cartilha explicava ali, eles citavam várias drogas, né? Drogas ilícitas, inclusive, e no LSD estava escrito conheça a substância e inicie em pequenas quantidades. Então isso me preocupou muito, porque quando a gente fala conheça a substância, é para alguém que não conhece. E inicie, comece em pequenas quantidades. Então, diante desses fatos, inclusive no cogumelo também estava escrito isso, inicie em pequenas quantidades, e isso me preocupou muito, motivo pelo qual eu fiz o vídeo e, posteriormente, entrei com um pedido de cassação do mandato da vereadora. Direciono ao relator, para que, caso deseje fazer alguma pergunta, relator vereador Olímpio, fique à vontade, por favor. Eu não tenho perguntas, quero continuar ouvindo as manifestações do denunciante. Ao vereador membro desta comissão, Zezinho, caso desejar alguma pergunta, vereador. No momento ainda não tenho pergunta. Obrigado, vereador Zezinho. Então, peço à defesa da denunciada que faça os seus questionamentos, por favor. Vou iniciar, senhor presidente. Vereador Gustavo da Costa, né? Isso.
Prazer em conhecê-lo pessoalmente. Acho até que já encontramos em algum lugar. Conheço muito o seu trabalho e gosto muito, mas aqui é a primeira vez. Então, vereador, boa tarde. O senhor também, além dessa representação aqui no Conselho de Ética, Vossa Excelência também fez uma representação no Ministério Público do Estado do Paraná, correto? Correto, positivo. O senhor, nós, como falei com o seu colega, o vereador Bruno Seco, nós desde ontem enviamos ao gabinete de Vossa Excelência e do próprio vereador Bruno a resposta do Ministério Público até após ter procedido a investigação e a avaliação, tanto sob o ponto de vista administrativo, civil e criminal desse documento. Vossa Excelência teve acesso a isso? Olha, confesso que estou tendo um trabalho muito corrido nas ruas. Eu cheguei agora há pouco no gabinete e ainda não tinha visto essa questão. Tá. Porque, vereador, você bem claro, bem leal, é que o Ministério Público, a partir da sua denúncia, fez uma investigação sobre o documento e constatou que o mesmo é absolutamente irregular. Não enxergou nesse documento nenhum tipo de ilícito, ainda que administrativo, improbidade ou qualquer outra circunstância semelhante, e entende, inclusive, que o documento não configura apologia às drogas. Então, eu vou pedir para você, vereador, como eu já pedi no vereador anterior, sugiro ao presidente. Doutor Juliano, nós temos uma cópia desse parecer fácil aí? Sim. Vossa Excelência quiser. Então, Se eu vou os pedir, membros senhor da presidente, comissão se o vereador quiserem, assim desejar, que ele proceda à leitura desse parecer, porque foi a denúncia dele, que foi objeto de análise ao Ministério Público, para que retomemos o depoimento. Pode ser? Se o vereador se sentir à vontade? Não, eu acho que não existe a necessidade de eu ler esse documento, até porque o Ministério Público ele trata ali da esfera criminal, né? E eu acho que não é o que está sendo julgado aqui hoje. Hoje nós estamos averiguando uma situação de quebra de decoro, e isso não cabe ao Ministério Público. Eu acho que o Ministério Público cabe à investigação criminal. Se o Ministério Público disse que não houve crime por parte da vereadora, nós, obviamente, que aceitamos. Não estamos acima do Ministério Público. Mas o que nós estamos verificando hoje, aqui, nesse momento, é se houve ou não a quebra de decoro parlamentar. Ou estou enganado? O vereador, senhor presidente, se me permite, vereador? Por favor, doutor Guilherme. Vereador, é que o parecer ele é mais profundo do que a mera análise da questão criminal. Então, assim, com todo respeito, acho que o senhor sabe, inclusive, que eu advogo para algum colega seu do partido, eu vou solicitar que o senhor leia com calma esse parecer, e acho que o presidente, o próprio relator, o vereador Olímpio, e o vereador Zezinho do Sabará, não se incomodariam com isso, que antes de eu continuar com as indagações, mas é o juízo de Vossa Excelência. Com todo o respeito, doutor Guilherme, vai me obrigar ali? o vereador da Costa já disse que não há necessidade, e repetiu agora aqui. Eu peço que o senhor prossiga com as suas perguntas, seus questionamentos, e vou ratificar aqui mais uma vez, tanto o denunciante, vereador da Costa, quanto o doutor Juliano e o doutor Guilherme, que, por favor, cordialmente, nós possamos fazer as perguntas, escutar as respostas, e assim, consequentemente, para que a gente possa escutar bem aqui. É importante para todos que a gente tenha uma boa leitura do que está sendo perguntado e do que está sendo respondido. Peço essa gentileza de todos da mesa, por favor. Prossiga, doutor Guilherme, por favor. Então, doutor Juliano, assuma. Faça as perguntas, eu tenho que fazer um despacho com o desembargador, eu já volto. Mas, infelizmente, o vereador quer responder mesmo assim, tenha paciência, vamos em frente. Eu peço desculpas pela ausência do doutor Guilherme, que já tinha esse compromisso pré-marcado. As audiências foram marcadas com pouco tempo de preparação de defesa, que não constitui nenhuma nulidade, obviamente, mas a gente teve que nos organizar para estar aqui presentes. Vereador, o senhor disse que, de fato, e isso é um fato, que a gente está avaliando aqui uma questão de quebra de mandado de decoro. Mas o senhor coloca em sua denúncia, e eu vou ler aqui, que a vereadora teria extrapolado seu direito de liberdade de expressão e opinião, na medida em que não se ateve apenas a defender sua ideologia de legalização das drogas, mas de forma expressa teria, em tese, incentivado e instruído o uso de substâncias entorpecentes. O mesmo raciocínio se aplica à imunidade parlamentar. Então, pelo que está escrito na sua denúncia, eu compreendo, eu gostaria que o senhor esclarecesse, se fosse o contrário, de que a sua denúncia indica a quebra de decoro parlamentar
em vista da suposta ocorrência de crime. A partir do momento em que o Ministério Público, que é a autoridade competente, não identifica crime na conduta, inclusive configura a conduta como atípica, ou seja, diz que não apenas não houve crime porque ela não teve dolo, mas que ela, mesmo se ela tivesse tido a absoluta intenção e tivesse distribuído todas as cartilhas que imprimiu e tivesse feito uma questão mais pública, não haveria nenhuma criminalização da conduta, não havia possibilidade de criminalização da conduta. Como que se sustentaria essa denúncia? Essa dificuldade que eu estou tendo de entender. Se o senhor quiser me explicar, por favor. Olha, como eu disse, eu acho que são esferas diferentes. Se o Ministério Público disse que não houve apologia, aí é na esfera criminal. Agora, aqui, quem tem, acho que, né, competência para dizer isso aqui, na esfera da Câmara Municipal, somos nós. Inclusive, eu estou com a cartilha aqui, né, e óbvio, e está aqui muito explícito para todo mundo. LSD, conheça a substância. O que ela quer dizer com isso? Agora, conheça a substância. É para alguém que já conhece? Conheça a substância e inicie em pequenas quantidades. Isso aqui é para alguém que já conhece? É para alguém que está fazendo uso? Inicie. O que ela quer dizer inicie? É para alguém que já iniciou ou está pedindo para alguém iniciar? Quando ela diz inicie. Eu não estou aqui para julgar o que o Ministério Público julgou, como eu disse. O Ministério Público tem a autonomia deles. Agora, isso aqui repercutiu muito mal no Brasil inteiro. Perfeitamente, vereador. Sobre isso é quebra do decoro. A imagem negativa que ela trouxe dessa casa. Perfeito, mas não é isso que está na sua denúncia. E eu vou ler um outro trecho da denúncia. Desse modo, o cometimento, em tese, dos crimes citados em infrações do Código de Ética e Decoro Parlamentar são elementos concretos suficientes para determinar a quebra do decoro parlamentar. Ao mencionar o Código de Ética e Decoro Parlamentar, você apenas aponta a possibilidade de quebra de decoro. Toda a denúncia está baseada no fato de que teria ocorrido um suposto crime. Me parece que a denúncia perde sua substância a partir do momento que existe uma autoridade competente que diz que não tem crime. O senhor não avalia dessa forma? Não, porque eu acho que a imagem da Câmara Municipal de Curitiba foi manchada mesmo com o parecer do Ministério Público. Perfeitamente. O senhor mencionou que no dia que recebeu a cartilha e e participou da audiência pública, ou melhor, foi até o local da audiência pública, o senhor publicou um vídeo, né? E, pelo que me recordo, o senhor publicou outros depois, né? Inclusive levando a denúncia ao Ministério Público. O senhor tem alguma dimensão de quantas foram as visualizações, alguma métrica de alcance desses vídeos na sociedade curitibana? Olha, o meu Instagram ele mostra ali quantas visualizações tiveram o vídeo, mas não especificamente em cada lugar onde tiveram as visualizações. Mas só no Instagram ele foram quase 4 milhões. 4 milhões. As cartilhas que foram, de certa forma, distribuídas e entregues, o senhor disse que foi até a audiência pública. O senhor viu, em algum momento, a vereadora distribuindo essa cartilha? Essa cartilha ela estava sendo entregue livremente no hall do auditório e todas as pessoas que chegavam tinham acesso. Inclusive, essa audiência pública, em nenhum momento, e inclusive nessa cartilha também, eles incentivam as pessoas a deixarem o vício ou a procurar algum tipo de tratamento para se livrar das drogas. Apenas está aqui, conheça a substância e inicie. E no conteúdo, também nas falas que foram ali ditas na audiência, eu também não identifiquei em nenhum momento as pessoas dizendo que as pessoas tinham que buscar ajuda e aos poucos ir deixando esse vício. Então, inclusive, acho que tinha um advogado da OAB aqui presente também, representando a OAB, e não com essas palavras, mas ele quis dizer que não era através das leis que iam legalizar as drogas, mas que era através do costume, da cultura, então que tipo assim, que tinha que usar mesmo e que a população tinha que engolir aquilo goela abaixo, tinha que ir goela abaixo.
Mas, para esclarecer, o conteúdo da denúncia é a cartilha ou é a audiência pública? A cartilha, eu acredito que seja o mais grave, porque isso aqui foi distribuído. E a cartilha pública, a audiência pública também foi transmitida no YouTube. Acho que é um conjunto, né? Certo. Então, o senhor acredita que há também haveria crime, ou suposto crime, nas falas apontadas na audiência pública? Pode ser que tenha indício, sim. Entendi. Eu gostaria de ler um trecho do parecer do Ministério Público, até para facilitar para Vossa Excelência, que eu vi que preferiu não ler o parecer, que a promotora da 6ª Promotoria de Justiça da Proteção ao Patrimônio Público aponta da seguinte forma: como se depreende da transcrição das falas da noticiada, bem como dos demais participantes dos debates, ela lista cada um dos participantes, não há indícios do uso da estrutura pública e ou canal oficial da Câmara para dolosamente divulgar ou incentivar o uso de substâncias entorpecentes. Gostaria de ler ainda um segundo trecho sobre a cartilha, especificamente, em que a promotora, em caso, fala: conforme já exposto, não restou caracterizada a conduta criminosa por parte da noticiada. Pelo contido nos autos, sua atuação visava fins educativos, destinado a usuários, familiares e a sociedade engajada na redução dos danos e riscos provocados pelo uso de drogas lícitas e ilícitas. Não se fez apologia ao uso de drogas, nem se citou, instigou ou auxiliou o uso de drogas. A proposta da vereadora era tão somente apresentar estratégias para reduzir os danos e riscos que o uso de drogas provoca no usuário, enquanto este não consegue deixar de usar substâncias entorpecentes. Se trata de minimizar os efeitos deletérios do uso de drogas, o que é muito importante para essa parcela da população que se vê presa ao uso de substâncias nocivas à saúde e à sociedade. Enquanto não abandona o vício, o usuário, está escrito usurário, mas eu imagino que seja o usuário, pelo menos terá reduzido os riscos de seu uso. Essa foi a resposta do Ministério Público para a denúncia que o senhor apresentou para eles, nos mesmos termos da denúncia que o senhor apresentou para a Câmara Municipal de Curitiba. Tendo ouvido isso daqui, o senhor reitera os termos da denúncia, que implicam, inclusive, que houve crime na ocasião e que esses crimes deveriam levar à quebra de decoro parlamentar? Eu não sou obrigado a concordar com o Ministério Público. Eu tenho que, obviamente, acatar, como eu disse, não estou acima do Ministério Público. Mas a minha visão é completamente diferente. Está aqui, como eu já falei, está muito claro. Conheça a substância e inicie. Até tem outras aqui que eu acho que se encaixaria, de repente, numa redução de danos. Mas quando a gente escreve aqui no cogumelo, comece em pequenas doses, LSD, conheça a substância e inicie em pequenas quantidades, aí eu acredito, sim, discordo do Ministério Público e acredito que tem indícios de apologia. Além dos trechos que você acabou de ler, você veria algum outro crítico que seria uma indicação de uma suposta apologia às drogas? Aqui nesse contexto? Acho que o caso mais grave mesmo é do LSD e do cogumelo aqui, que também que diz, né? Comece com doses pequenas, até fica meio que subentendido, né? Comece com doses pequenas, o que quer dizer depois? É para ir aumentando? Entendi. Senhor presidente, posso pedir a palavra? Que agora já cumpri o meu desiderato. Por favor, doutor Guilherme. Obrigado, vereador Renan. Vereador da Costa, o senhor já teve alguma vez contato com as chamadas políticas de redução de danos, com algum estudo, alguma metodologia de como essa política é aplicada? E explico por que a pergunta, vereador. O senhor afirma peremptoriamente que esses trechos induziriam, como o doutor Juliano leu na sua denúncia, o senhor ratificou, que esses trechos, conheça aos poucos, consuma aos poucos, seria nesses elementos, nesse tipo de narrativa, que se materializaria o que o senhor chama de apologia às drogas. O senhor, para fazer essa afirmação, o senhor antes leu ou tem conhecimento de algum tipo de política de redução de danos, por favor? Tá, primeiro que eu não fiz a afirmação, né? Eu falei que tem indícios. Então, outra coisa, a pergunta foi sobre a redução de danos. Pelo que eu sei... O senhor tem conhecimento para afirmar o que o senhor afirmou? A redução de danos, acho que foi quando teve uma epidemia de AIDS, né? Quando as pessoas trocavam seringas e eles estavam sendo contaminados pelo vírus da AIDS. E naquele momento eles instruíam as pessoas a não trocarem essas seringas. Mas é um caso completamente distinto desse que estamos presenciando aqui.
Tá. O senhor tem certeza que isso que o senhor contou para nós é o que tecnicamente se chama de política de redução de danos ao uso de drogas ou é uma impressão sua? Eu tenho certeza que é isso. A partir do momento que eu quero reduzir os danos que as drogas causem, eu incentivo as pessoas a deixá-las de usar, a trocar essa prática por uma prática benéfica à saúde, a praticar um esporte ou buscar um tratamento, uma ajuda, uma igreja, que seja. Agora, a partir do momento que eu escrevo numa cartilha, conheça a substância e inicie, comece em pequenas quantidades, aí eu acho que foge um pouco aí dessa política de redução de danos. Se eu lhe disser, eu quero lhe afirmar, vereador, com todo respeito, que o senhor não sabe o que é uma política de redução de danos. O senhor pode depois entrar no Google e verificar. Eu vou lhe dar um exemplo. Tá. É muito comum que... o senhor já ouviu falar de um programa chamado PROERD, da Polícia Militar do Paraná? Com certeza, já servi essa instituição. E o que o PROERD significa? O PROERD eles vão nas escolas, eles educam as crianças a ficar longe das drogas, não a iniciar em pequenas quantidades. Qual é a tua visão? Perfeito. Quando os guardas, os policiais do PROERD, eles, quando vão até as escolas, eles não fazem a demonstração para as crianças e os adolescentes e jovens, isso é cocaína, isso é maconha e tal? É correto o que eu estou te falando ou não no PROERD? Olha, não tenho esse conhecimento, não. O senhor não sabe o senhor está afirmando isso? Estou afirmando que política de redução de danos, quando fazem apresentação nas escolas, eles exibem as substâncias para mostrar como é que é uma maconha, como é que é uma cocaína, o que é uma pedra de crack. O senhor nunca viu uma apresentação de palestra contra as drogas com esse teor? Nunca trabalhei no PROERD. Então o senhor não trabalhou no PROERD. Então, não. Ótimo. O senhor não conhece. Só sei que eles não incentivam as pessoas a começarem em pequenas quantidades. Que justamente eu ia lhe dizer, se o senhor tem certeza absoluta que algumas dessas políticas de redução de danos, inclusive com clínicas de tratamento, a recomendação é justamente tentar reduzir as quantidades até que consiga-se chegar à abstenção do uso para evitar a crise de abstinência. O senhor já ouviu falar disso que eu estou lhe relatando? Desculpa, tem como o senhor repetir? Cortou um pouquinho, eu não ouvi. Que o senhor já ouviu falar que um dos mecanismos, seja de política de redução de danos, seja da própria terapêutica de tratamento do vício em drogas, é a redução da quantidade que vai sendo consumida para que não haja síndrome de abstinência? O senhor já ouviu falar disso? Não ouvi falar. Não ouviu falar. Mas não. O senhor também não tem certeza se isso que eu estou falando é verdadeiro ou falso? Não tenho certeza. E como é que o senhor pode afirmar que o que está escrito aí não é algo que se insere num contexto maior, que inclusive dentro de algumas variáveis do exercício de políticas públicas de redução de danos podem inclusive exigir o consumo cada vez menor de doses de drogas? E o senhor disse que foi isso que lhe impressionou. Bem, eu já falei, acho que a gente está repetindo. Eu acho que aqui está escrito muito claro: conheça e inicie. Outra coisa, redução de danos. O senhor me fez tantas perguntas. O senhor já viu um usuário de crack pessoalmente? Várias vezes. Várias vezes. E o senhor já conversou com alguém que estava cheio de crack na cabeça alguma vez? Conversar não é bem a palavra, né, vereador? Porque a pessoa fica num estado de alteração mental que você não tem o diálogo, né? Isso. Conversar com Vossa Excelência sobre a nova droga russa, que você já deve ter ouvido falar, Crocodile, já ouviu falar dessa? Já ouvi falar. Está chegando no Brasil. Sim. E outra, se isso aqui tivesse intenção de redução de dano, por que eu digo isso? Por que eu pergunto sobre se o senhor já teve contato com um usuário de crack? Aqui, por exemplo, no crack está escrito: use cachimbo de vidro ou materiais não metálicos. O senhor já pensou em falar isso? O senhor acabou de falar que o usuário de crack ele não tem esse discernimento mental. Sabe porque isso aí não é algo que veio na cartilha da vereadora. Isso aí, inclusive, tem uma política internacional de redução dos danos do crack que usa isso. Então, no crack, isso é bem ineficiente. Porque quem fez isso... Uma pergunta, vereador. Vereador, o senhor me fez uma pergunta. Deixa eu responder. Pode responder. Essa questão do cachimbo é a mesma circunstância da seringa.
porque o uso de cachimbo de outra maneira pode levar a uma intoxicação que mata. Então, entre deixar a pessoa ultra viciada em crack, morrer intoxicada, e ela usar um cachimbo para ir reduzindo a quantidade de droga até que ela tenha consciência para ir para um atendimento, é uma política reconhecida internacionalmente, é usada na Europa, vem de Amsterdã. Eu estou lhe dizendo isso para que o senhor avalie com mais calma, quando o senhor afirma peremptoriamente, depois do Ministério Público ter dito que nessa cartilha não tem nenhum tipo de ilícito, o senhor afirmar que se faz apologia às drogas. Eu já falei que eu não afirmei em nenhum momento e eu disse que há indícios. Está na sua petição, vereador. Sim, mas agora eu estou dizendo que há indícios de apologia. Ao meu ver, tem. Agora, se o do Ministério Público não tem, aí é outra coisa. Só que nós não estamos aqui debatendo a esfera criminal. Certo. Aqui Não, nós estamos, a gente está fugindo vereador, toda hora do tema. Se a apologia gente está do falando uso se de drogas. que teve ou não a quebra de decoro da classe. O senhor usa a expressão apologia do uso de drogas. Apologia ao uso de drogas é a descrição de uma norma que transforma isso em crime. O que o senhor está falando é dizer, eu estou dizendo que teve homicídio, mas se o Ministério Público está dizendo que não teve homicídio, aqui quebra de decoro para homicídio pode ter outro sentido. Mas tudo bem, se o senhor insiste em dizer isso, e o senhor insiste em dizer indícios de apologia às drogas. Indício a gente usa para dizer que um fato pode ser crime. Ou o senhor não pensa assim? Sim. O senhor, mesmo sabendo que o Ministério Público lhe deu o parecer, não achou indício de nada, nem de apologia e nem de outro tipo de ilícito. O senhor insiste em dizer que esse panfleto isoladamente é suficiente para gerar uma quebra de decoro e uma cassação? Diante de tudo isso, o senhor insiste nisso? Sim, pela imagem negativa que a Câmara Municipal de Curitiba teve perante a sociedade. Vou lhe fazer outra pergunta. Antes do senhor ter divulgado nas suas redes sociais esse panfleto, primeiro, o senhor reconhece que divulgou nas redes sociais esse panfleto, correto? Claro. Quantas visualizações teve antes do senhor, 24 horas depois do senhor divulgar? O senhor se recorda? Muitas. Muitas. Milhões. O senhor, antes de divulgar nas redes sociais, afirmando que isso é crime de apologia às drogas, o senhor tentou conversar com a vereadora, consultou algum advogado ou interpretou assim e divulgou de maneira convicta, sem ter tomado o maior cuidado? Tomei todos os cuidados jurídicos necessários, sem expor, sem ofender, sem nada. E graças a Deus que eu fiz isso, que eu mostrei esse vídeo, porque já fui policial militar, sou vereador, sou morador da cidade de Curitiba, do estado do Paraná, e luto contra as drogas. Já vi a desgraça que isso aqui causa na vida das pessoas de perto. E não concordo com o tema, e sei que esse material seria distribuído depois na Marcha da Maconha em Curitiba, mas a própria professora Ângela, a vereadora, depois de toda essa repercussão, acabou não distribuindo esse material. Então, acho que o vídeo foi de grande valia. Porque se um material desse daqui cai na mão de uma criança, porque ia ser distribuído na Marcha da Maconha, cai na mão de uma criança, é um material todo lúdico, todo colorido, tem aqui estrelinha, coraçãozinho, rostinho feliz, me parece que é algo bom, que é algo legal. Por que não fizeram igual em carteira de cigarro, que tem ali um pulmão todo podre devido aos efeitos que o cigarro causam na vida das pessoas? Por que em momento algum aqui está escrito que essas drogas fazem mal? Muito pelo contrário. Tem rostinho feliz, coraçãozinho, florzinha. Então, graças a Deus, fizemos esse conteúdo, esse vídeo, e que a entrega desse material aqui foi suspensa. E outra, ia ser distribuído na Marcha da Maconha. Tá bom? Daí você me faz um material onde você abrange todos os tipos de droga, não a maconha específica. Então, o cara que usa apenas maconha, que acredita que dessas drogas aqui seja, das ilícitas, a menos nociva, mas ele ia ter aqui um passo a passo de como usar outras, como, por exemplo, a cocaína, êxtase, cogumelo, LSD e o próprio crack. Vereador, se me permite, desculpa interromper, doutor Guilherme, a informação de que a cartilha seria distribuída na Marcha da Maconha, o senhor tem essa informação a partir de qual elemento? Só para...
Falaram que ia ser distribuída e Quem foi... falou, só para... Não me recordo, mas falaram que seria distribuído na Marcha da Alguém Maconha. do gabinete, a Eu vereadora? não lembro, eu acho que sim, mas não me recordo realmente. Entendi. E só falaram que ela realmente, diante da repercussão negativa que isso aqui teve, achou melhor por suspender, o que eu acho Perfeito. muito bom. O senhor falou sobre a cartilha ser lúdica, né? Esse foi o termo que o senhor usou. Quando o senhor fez o vídeo, o senhor ele apresentou a cartilha na sua integralidade, inclusive com os trechos mencionando a estratégia de redução de danos, mencionando o combate às drogas, ou fez apenas com os trechos que o senhor achava mais polêmicos? Não é de hoje que eu combato as drogas. Então, quando eu mostro isso daqui, eu sempre falo o mal que as drogas causam e não fico tratando isso aqui Tudo como bem. se fosse algo inofensivo e que o crack não é tão ruim quanto o canudinho metálico que a pessoa está lá Vereador, fumando. desculpa, mas eu gostaria que o senhor respondesse a minha pergunta. Eu lhe perguntei se, quando o senhor fez o vídeo, o senhor apresentou a integralidade da cartilha ou apenas os trechos que o senhor achava mais conveniente. Essa parte aqui onde mostravam as drogas, mas aqui Entendi. também não tem E nada quando de o senhor tão fez relevante isso, aqui ou nada nessa outra parte aqui que o senhor que colocou contraria algum o que tá desse lado. aviso no Instagram? O senhor fez algum tipo de bloqueio do vídeo para que você pudesse visualizar apenas quando clicasse no botão ali, aquele aviso de imagens fortes? Ou o senhor distribuiu efetivamente a cartilha apenas nesses trechos que o senhor aponta como mais nocivos para toda a sociedade, como o senhor disse, para 4 milhões de pessoas, sem nenhum resguardo sobre quem estava recebendo? Tá, mas então o problema agora sou eu que mostro o que foi feito aqui e digo não use. Agora nós vamos pegar... Veja bem, a gente tem uma não de quem está fazendo uma audiência pública para tentar legalizar tudo isso aqui. Eu que estou combatendo as drogas, uma sou errado audiência aqui. pública com 22 pessoas presentes, que a gente tem a ata para demonstrar, todas maiores de idade, especialistas na área de saúde, especialistas no combate às drogas, pessoas da área da segurança pública e do direito, que tinham um interesse específico nessa cartilha para distribuir e para utilizar essas informações para um uso específico de redução de danos. E o senhor está me dizendo que pegou essa cartilha, tirou trechos dela e disponibilizou para 4 milhões de pessoas. Quem que era o especialista em segurança pública que estava aqui? Nós tínhamos um especialista da OAB, como o senhor mesmo mencionou. Não, ele era o advogado, não era especialista em segurança pública. Um advogado com histórico de lidar com a situação de drogas. Especialista em segurança pública sou eu, que trabalhei nas ruas, que tive dentro de uma viatura, que prendi criminosos, que troquei tiro com bandido, não com quem eu gostaria de convidar. Doutor Guilherme, por favor, eu gostaria de convidar o vereador a vir assistir a oitiva do Coronel Ibis, que a gente vai trazer aqui como testemunha, coronel da PM do Rio de Janeiro, já em reserva, para o senhor avaliar como que um especialista da área de segurança pública avalia o tema. Só isso mesmo. Peço a palavra, senhor presidente. Por favor, doutor Guilherme. Vereador da Costa, o senhor se afirmou um especialista em segurança pública. O senhor fez curso aonde de segurança pública? Eu me formei na Academia Militar do Guatupê. O senhor é formado. E na academia... Fui policial militar durante 8 anos. Ah, mas o senhor não fez um curso. Já trabalhou em gestão de segurança pública? Não, eu trabalhei na segurança pública na ponta propriamente dita. O meu conhecimento vem das ruas, não de banco acadêmico. Ah, tá. Então o senhor não tem nenhum tipo da de prática. graduação, nem especialista, nem mestre, nem doutor em nada de segurança pública. Não, são só esses que entendem de segurança pública, os guardas municipais, os policiais militares não entendem de segurança pública? Não estou lhe perguntando isso. Ah, eu estou lhe perguntando, o senhor disse que é especialista em segurança pública. Eu posso dizer, eu sou mestre em Direito Constitucional, porque eu concluí o mestrado em Direito Constitucional. Sim. Eu posso dizer que eu sou especialista em Direito Eleitoral, porque eu sou professor da área. Mas eu não posso dizer que eu sou especialista em Direito Civil, porque eu sou bacharel em Direito ou tenho OAB. O senhor nunca fez um curso para ter o título de especialista em segurança pública? Doutor, só com licença, com todo o respeito, novamente, toda a cordialidade aqui, peço ao doutor Guilherme, ao doutor Juliano e ao denunciante, vereador da Costa, que a gente se limite à pauta, né? Que a gente não fuja do assunto e que a gente se limite à pauta. Por favor, a gente está tendo, né? Já tivemos uma primeira oitiva com o vereador Bruno Seco, com muito respeito de todos da mesa, e assim espero que a gente prossiga durante todo o processo. Certo? Perfeito, espero contar com a colaboração de vocês para que a gente se limite à pauta. Obrigado, doutor. Claro. Mas eu quero perguntar, eu estou sendo bem claro, porque o vereador disse, sou especialista em segurança pública.
mas Sim. não com curso formal. A minha compreensão está correta? Tá correta. Mas se eu te levar no centro da cidade ali, ou algum especialista desse que o senhor me indicar, não sabe como funciona o tráfico, não sabe quem está ali vendendo, quem está comprando, quem que é o olheiro, quem que é o disciplina, não sabe nada. Perfeito. O senhor teve alguma vez na sua carreira, enquanto policial militar, o senhor fez algum curso específico sobre a parte de prevenção e tratamento a drogas, coisa nesse sentido ou não? Não me recordo. O senhor tem algum estudo específico ou participou de algum curso sobre política de prevenção ou combate às drogas, redução de danos? Doutor, eu vou... Não, porque ele afirma... Doutor, ele afirma pela peremptoriamente ordem, que sua doutor, visita doutor, por indicação. favor, eu sou o presidente dessa comissão e estou tratando todos com muito respeito, muita transparência, tentando levar da melhor maneira possível, que acho que é do interesse de todos. Eu vou pedir novamente para que todos se atentem ao tema da pauta. Por favor, doutor. Senhor presidente, então eu faço a pergunta para Vossa Excelência, se Vossa Excelência... Eu não estou aqui para responder perguntas, doutor, com deixa todo eu respeito ao senhor. Não, deixa eu dizer, como se o senhor fosse o juiz. Se o senhor entender que a Não, minha não. pergunta é impertinente... Eu sou o senhor vereador, diz, não doutor. precisa- Sou vereador. Estou Eu sei, vereador, mas é que é. o senhor- Eu sei, vereador Renan, mas é que o senhor, na posição que está, o senhor faz as funções do presidente da audiência. Isso. Então, eu vou perguntar para o senhor, se o senhor achar que não é impertinente, se permite... Doutor, que eu por pergunte favor, ao eu vereador. não estou aqui para receber perguntas. Eu gostaria que o senhor continuasse com as suas perguntas. Deixa eu explicar. Doutor, pela ordem, Vereador. doutor, pela ordem. Quem está conduzindo essa audiência sou eu, vou doutor. fazer Se a o senhor pergunta a quiser ele. conduzir, aí o senhor vai ter que se candidatar e vir aqui ganhar a eleição. Eu estou tendo Não, todo o não, respeito do eu mundo ser pelo advogado de senhor. vocês. Estou sendo Deixa- cordial com todos aqui, até inclusive quando o senhor fala, eu escuto, espero, porque aqui acho que a gente tem que tratar todos com muito respeito, né? Isso que eu tenho feito. Nós fomos sorteados para estar nesta comissão, de acordo com o decreto da Câmara Municipal. Eu fui eleito depois pelos membros aqui como presidente, o vereador Olímpio foi eleito o relator, o vereador Zezinho seguiu como membro. Então, eu peço que a gente, novamente, por favor, cordialmente, com todo o respeito a todos, que a gente se atente ao tema desta audiência. E repito, doutor, eu não estou aqui para responder perguntas. Hoje, quem está aqui para responder, agora, neste momento, é o vereador da Costa. Por favor, doutor. Perfeito, senhor presidente. Só um esclarecimento, vereador Renan. Eu não ia lhe fazer uma pergunta. Eu ia fazer a pergunta e se o senhor achasse que ela é desrespeitosa, o senhor dizia para o vereador, então, não precisa responder, que é quem a audiência faz, mas tudo bem. Eu vou Tranquilo, perguntar doutor. pro Eu vereador. não teria problema nenhum em responder pergunta, nunca fugi de pergunta alguma, mas é que, vereador, realmente, eu tô dizendo doutor, eu isso. também não estou aqui para avaliar perguntas, né? Eu estou aqui só para Então tá mediar bom, aqui, tá tá? bom. Eu não estou para É que avaliar, estou para escutar aqui. Tá bom. Obrigado. Vereador da Costa, a pergunta é bem clara. O senhor nunca trabalhou em nada de questão de política de prevenção às drogas? Acho que isso não tem nada a ver com o tema. Tá. O que eu tenho para dizer é o seguinte: eu presenciei o fato ocorrido, eu tive acesso a essa cartilha, e nessa cartilha tem fortes indícios de fazer apologia exatamente por alguns trechos, como o que eu já citei aqui: conheça a substância e inicie em pequenas quantidades. Então, acho que conheça para quem não conhece e inicia para quem ainda não está no mundo das drogas. Essa é a minha visão. E eu acho que isso repercutiu muito mal, negativamente, para a população lá fora. Foi utilizada a estrutura da Câmara Municipal, foi usado a energia elétrica, foi usado os garçons, a segurança, a transmissão no YouTube, foi utilizado tudo dessa Câmara e grande parte da população não gostou disso daqui. Isso aqui foi vinculado, os veículos de imprensa também julgaram isso aqui muito mal. Isso aqui ficou muito feio, isso aqui manchou a imagem da Câmara Municipal de Curitiba. E é isso que estamos discutindo aqui. Agora, o parecer do Ministério Público, tudo bem. Então, você vai dizer que ela não vai ser presa, ótimo, que não houve crime, ótimo, mas nós estamos aqui falando sobre a quebra de decoro que eu acredito que teve, diante do que eu presenciei. Antes do senhor postar nas redes sociais, vereador, o senhor chegou a ver algum órgão de imprensa publicar a respeito dessa cartilha? Não, mas possivelmente iam depois, né? Porque eu fui o primeiro, eu que cheguei ali no momento, mas isso depois foi transmitido no YouTube. Todos teriam acesso e isso aí poderia ser noticiado normalmente. Certo. O
senhor já circunstanciou. O senhor, quando fez a transmissão, o senhor decidiu só por decisão própria, ou o senhor consultou algum advogado, alguém da área de prevenção às drogas? Eu preciso lhe perguntar, vereador. Se o senhor Doutor, Mas é que isso foge doutor, pela tema, ordem, o que tem a o ver com a vereador da quebra de Costa já decoro? respondeu. Acredito que o senhor estava no outro compromisso e retornou, mas pois não. eu Eu sou até bem peço assessorado. cordialmente que o vereador da Costa responda novamente essa pergunta. Já foi respondido, mas Eu sou acho bem que não tem problema assessorado, responder. eu sou bem assessorado, respondo pelos meus atos, assim como a professora Ângela responde pelos atos dela. Mas hoje eu parece que estou me sentindo que estou sendo julgado aqui. Não entendi. Você consultou Eu alguém satisfeito, antes? E eu lá presidente. preciso consultar alguém para postar o que eu quiser nas minhas redes sociais? Vereador, com todo respeito, mas o senhor tem consciência do tipo penal de denunciação caluniosa pelo artigo 339 do Código Penal? Porque o senhor não pode apresentar informações descontextualizadas, como bem entende, inclusive imputando crime a outra pessoa nas suas redes sociais. Eu acho que isso é um ponto bem definido. Não estou lhe julgando aqui. Isso é um trabalho que caberia ao Ministério Público, né? Não caberia a nós, advogados, fazerem. Eu só estou lhe questionando, porque o senhor dá a entender que poderia ter denunciado ela, independente de ter tido qualquer tipo de ilícito, qualquer tipo de irregularidade. Mas eu não estou descontextualizando. Se o senhor quiser ler o que está escrito aqui no LSD, fica à vontade. O senhor vai ler do jeito que está aqui. Foi o jeito que eu estava tentando ler. Inclusive, estava sendo interrompido por um membro da OAB que ficava gritando no meu ouvido, mentiroso, mentiroso. E eu tentando ler o que estava escrito, ele falava que não estava negando o que está escrito aqui. Mas está aqui para todo mundo ler. Isso aqui é público. Senhor presidente, eu só estou satisfeito. Satisfeito? Obrigado, doutor Guilherme. Doutor Juliano, mais alguma pergunta? Eu tenho mais uma pergunta, mas À antes vontade, disso eu queria doutor. fazer um apontamento de fato, que no momento anterior, e eu inclusive peço desculpas se em algum momento passei do limite com o vereador, me apontaram aqui, porque eu tinha a lista de presentes na audiência pública, mas não exatamente a qualificação de cada pessoa. E nós tínhamos, na ocasião, o doutor Henry Francis, que é doutor de segurança pública formado no UFPR e ex-bombeiro militar, que era o representante na audiência pública especialista em segurança pública, independente do vereador concordar ou não com o posicionamento dele. E uma última pergunta, então, o vereador apontou que a audiência pública foi transmitida pelo YouTube, assim como todos os atos públicos dessa Câmara sempre são transmitidos. Eu acabei de verificar, nesse exato momento, essa audiência pública tem 633 visualizações no YouTube. Tendo em vista isso, tendo em vista o contexto de que a grande maioria das cartilhas não foram distribuídas, certo? Por uma avaliação política do mandato da vereadora depois do vídeo de Vossa Excelência. E tendo em vista todo esse contexto midiático que se deu a partir dos vereadores denunciantes, e falo isso sem apontar nenhum tipo de acusação para Vossa Excelência, o senhor entende que a vereadora Ângela foi a principal responsável por essa suposta mancha na honra da Câmara Municipal que o senhor aponta? Com certeza, porque eu estou aqui para fiscalizar. E como eu disse, mesmo que eu não tivesse feito esse vídeo, isso aí estava disponibilizado no YouTube. E com certeza, né? Com certeza não, mas teria grandes chances dessa audiência pública ter caído na mão da imprensa e esse material ter sido divulgado da mesma forma. Fui eu, o vereador, que estive ali, mas podia ser qualquer outro também. E é todo um contexto, né, como a gente estava falando, né? Eu mostrar esse material e falar, isso aqui faz mal, não use isso. Agora, eu mostrar e falar, isso aqui tem que ser legalizado, são contextos bem distintos. Certo, mas ela apontar a possibilidade da legalização das drogas também não é um ilícito, inclusive é reconhecido pelo Supremo. Eu acho que o que está em debate é se houve ou não houve apologia com o material. O senhor concorda nesse apontamento? Concordo. Muito bem. Eu não tenho mais perguntas, então, Vossa Excelência. Obrigado ao doutor Juliano, agradeço também ao doutor Guilherme e agradeço à comissão processante, agradece ao denunciante, vereador Guilherme da Costa, pelo comparecimento, pela colaboração com a instrução desse processo. Solicito à equipe técnica que, a partir de agora, seja liberado o áudio na transmissão
E fica desde já, doutor Juliano e doutor Guilherme, intimado ao advogado da denunciada da realização da reunião de contagem das cartilhas designada para a próxima terça-feira, dia 30 de setembro de 2025, às 14 horas, na sala de reuniões do plenário desta Câmara Municipal. Ressalta-se que compete ao advogado comunicar a denunciada e providenciar a disponibilização do material a ser contado, ficando assim dispensada nova intimação pessoal. Não havendo mais depoimentos ou manifestações, declaro encerrada a presente audiência de instrução da Comissão Processante 1 de 2025. A ata e as gravações passarão a integrar o processo. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde e bom final de semana a todos. Obrigado igualmente.